Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Imortalidade da alma. De todos os enganos que Babilônia tem trazido sobre os filhos de Deus, possivelmente este seja o mais perigoso, se não o mais perigoso. Desde o princípio, Deus tem procurado ensinar os homens, as suas pessoas, que o homem, de fato, ele precisa viver da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não temos segurança em nada. E lembrem-se que a palavra de Deus, pura e simplesmente, não pode ser lida. Ela precisa ser entendida, ela precisa ser estudada. O diabo tem criado enganos de tal maneira que ele, inclusive, desafiou o próprio Cristo na palavra de Deus. Quando ele atacou a Cristo, ele inclusive diz, quando Cristo apresenta as Escrituras a ele, diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, etc, etc, etc. O diabo agora, em algum momento, diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em pedra. O que queremos dizer com isso? Note que o diabo não tem medo de Bíblia. Ele conhece a Bíblia. E se nós formos pessoas que não estudam muito bem a Bíblia, nós vamos cair, nós vamos errar. Note, por exemplo, sobre este assunto, imortalidade da alma, o que encontramos já no livro de Gênesis e como o inimigo já começou a trabalhar essa questão, esse assunto, lá no início. Se você, claro, quiser acompanhar na sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, o versículo 7 diz o seguinte: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vejam, a Bíblia é simples, não há muito segredo. Até aqui, o que entendemos de um Deus que está nos revelando como o homem vem à existência, que é a forma mais fácil de nós aprendermos o correto, é vermos exatamente como o homem vem à existência, para que possamos entender o que acontece quando o homem deixa de existir. E o texto, repito, diz, o Senhor Deus forma o homem do pó da terra. Então nós temos até aqui um boneco de barro, feito da terra, do pó da terra, e temos um boneco formado. Este é um corpo sem vida, feito do barro, sem vida. O que acontece para que ele passe a ser agora um ser humano com vida? É dito o texto, que foi soprado em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Note então que o homem, a alma vivente, é a soma, biblicamente falando, é a soma do corpo de barro mais o fôlego de vida. Não existe, até aqui na Bíblia, uma alma solta. Não existe uma alma independente do corpo. Alma vivente, é dito que o homem foi feito alma vivente na junção do corpo, barro, mas o fôlego de vida. Isso é o que temos de bíblico até aqui. Agora note o que é dito na palavra de Deus, logo à frente nos versículos 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Note aqui, Deus então diz a Adão, Adão, você é alma vivente. Uma alma vivente, Adão, é corpo mais fôlego de vida. Se você comer do fruto que eu disse que você não deve comer,
você certamente vai morrer. Agora, obviamente, Adão passa a instrução a Eva também, e olha o que ocorre no capítulo 3, versículos 2 ao 4. Preste atenção. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Veja que aqui Eva, tentando discutir com o inimigo, vai usar a palavra de Deus, uma vez que Deus havia dito, mas por não conhecer profundamente, por ter sido uma, entre aspas, crente relapsa, que estudou muito pouco a Bíblia, ela usa um termo que Deus não usou, que é o nele tocareis. Deus não havia dito a palavra tocareis. Eva acrescenta, o inimigo imediatamente usa isso, que era a palavra de Deus adulterada, para fazer com que Eva caísse. Mas notem o engano que ele vai colocar já lá no Jardim do Éden e que nos persegue até hoje e que o inimigo tem continuado a ensinar. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O engano do inimigo então nasce muito cedo. O inimigo ali já apresenta a ideia de que o ser humano não morreria. Nós temos um Deus dizendo que o homem é alma vivente, ou seja, corpo mais fôlego de vida, e o inimigo agora vai tentar apresentar a imortalidade da alma. Não, o homem não morre. Não, vocês não vão morrer. Este ensino do inimigo, obviamente, tem levado inúmeras pessoas a criarem outras doutrinas erradas com base no que chamamos de imortalidade da alma. A Bíblia apresenta a mortalidade da alma. E o homem, infelizmente, enganado pelo inimigo, as igrejas de um modo geral hoje, enganadas pelo inimigo, têm apresentado o erro de que o homem, ao morrer, vai para o céu ou vai para o inferno, etc, etc, etc. Agora, vejam o que está relatado no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6 e 7. É dito: antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Que o homem, note, como barro que é, como pó do que foi formado, recebe o fôlego da vida. Deus sopra sobre o homem o fôlego da vida, o homem inspira esse sopro de vida e passa a ser uma alma vivente. E o que acontece então quando o homem morre? O pó volta à terra, você abre o caixão, você abre a sepultura anos depois, está só pó ali, muitos anos depois, está somente pó, e o espírito voltou a Deus que o deu. No próprio livro de Eclesiastes, voltando um pouquinho, no capítulo 3, versículos 19 e 20, é dito: note bem, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. O que acontece com os filhos dos homens também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Note aqui, não se está falando aqui do Espírito Santo de Deus. Está se falando do Espírito de Deus, o fôlego de vida, que é o assunto tratado. A questão da imortalidade da alma derruba esta ideia de que o homem recebe o fôlego de vida, de que o homem ao morrer vai para a sepultura, de que o fôlego volta a Deus que o deu. E imagina-se uma alma agora que vai ou para o inferno ou para o céu, ou mesmo nas doutrinas católicas, para o purgatório. Isso não é bíblico, meu amado irmão, minha amada irmã. A realidade é o que a Bíblia ensina, devidamente estudada, com cuidado, e isso revela o amor de um Deus. Por quê? Porque finalmente, se você morre como um cristão,
O teu fôlego de vida foi a Deus que o deu. Finalmente você está na sepultura. Se você morreu em Cristo, no momento certo, Cristo vai te levantar de novo. Você será ressuscitado pelo que diz a Bíblia. E será ressuscitado pura e simplesmente porque o fôlego de vida te é devolvido. Naquele momento, ao soar da 7ª trombeta, como diz o apóstolo Paulo. Então, veja, por exemplo, na continuação do livro de Eclesiastes, o que mais é dito. O que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Para que lugar? Todos são pó e todos ao pó tornarão. Todos vão para o mesmo lugar. Como assim para o mesmo lugar? Mas não é dito nas doutrinas de hoje que um vai para o céu, outro vai para o inferno, então os animais como? Não. A Bíblia está mostrando claramente que não existe isso de você morrer e ir ao céu ou ir ao inferno. Não. Você morre e vai para a sepultura. E vai estar lá. E o teu fôlego de vida está com Deus. Se você morreu em Cristo, você é guardado para a ressurreição, para a primeira ressurreição. Se você morreu sem Cristo, você está guardado para a segunda ressurreição, como está escrito no livro de 1 Coríntios e Tessalonicenses. Agora, a realidade é que nós aprendemos tudo errado e assim continuamos. Por isso, o objetivo desses estudos é desmistificar isso. E note, por exemplo, como nós vamos ver no livro de Lucas, capítulo 23, 46, como essa realidade, Lucas capítulo 23, versículo 46, vejam como essa realidade é ensinada pelo próprio Cristo, que foi o homem mais perfeito que andou sobre essa terra. Se havia um homem que poderíamos de fato dizer que poderia quebrar esta ideia, seria Jesus. Mas note o que diz o capítulo 23 de Lucas, no versículo então 46. Clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, muita atenção aqui, havendo dito isto, expirou. Note que maravilha isso, irmãos. Não a morte dele, mas como a Bíblia é perfeita. Deus cria o homem do pó da terra, sopra nele o fôlego de vida. O homem agora recebe o fôlego de vida e é uma alma vivente. Cristo na cruz do Calvário diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E é dito que ele expirou, ou seja, mostrando que mesmo ele está entregando ao Pai o fôlego de vida, mostrando que aquilo que esse Deus que não muda ensinou lá no princípio, está ensinando também agora através do seu Filho. Que você possa estudar esse assunto com cuidado para entender como de fato Deus é um Deus que nos ensina ponto a ponto a sua verdade. Não se engane, aqueles que aceitaram a Cristo estarão descansando na tumba, até que Cristo, ao soar da 7ª trombeta, venha e levante-os para si mesmo. Conforte-se com esta ideia, com a realidade bíblica, lembrando-se sempre: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus o abençoe grandemente.